Capítulo 12. Elucidações. Maurício surpreendeu-me pensativa, sentada na varanda. Em que a menina Patrícia pensa tanto? Contei-lhe as narrativas que ouvi das três amigas e terminei por interpelá-lo. Maurício, por que não fui para o educandário? É bom que pense e medite, pois assim aprende. Você é muito adulto em seus 19 anos. É mais responsável que muitos idosos por aqui. Assim, achamos melhor você vir para cá. Como você tem muitos conhecimentos, o educandário iria parecer-lhe uma escolinha para crianças. Sofre-se sempre ao desencarnar sem ter conhecimentos do plano espiritual? Nem todos sofrem por não ter conhecimentos espíritas ou do plano espiritual. Quem é bom é atraído para bons lugares. Conhecimentos só facilitam a adaptação, mas a falta deles, da crença da verdadeira continuação da vida após a morte do corpo, acarreta muita perturbação e até sofrimento ao desencarnado e até mesmo para os encarnados que perderam o ente querido. Que me diz do sofrimento destas três amigas? O egoísmo é um peso. Os que cultivam a matéria, a ela ficam presos. Amélia sofreu, não por ser má, mas por deixar de fazer o bem. O bem é ela própria, como se instruir e entender a vida como um todo. Teve vícios e nem se esforçou para melhorar. A desencarnação foi um pesadelo, uma agonia. O que lhe aconteceu sucede com muitos. São os que se esquecem completamente da parte espiritual. Marina sofreu pelos mesmos motivos. Equivocam-se ao pensar que todos os jovens são socorridos somente pelo facto de serem jovens. Não estando nada preparada para enfrentar a mudança para a desencarnação, não a aceitou. Os seus erros pesaram-lhe na consciência. Infelizmente, vemos muitos jovens delinquentes. Ser criança ou jovem na matéria são fases. Sabemos que o espírito pode ser milenar. Os socorristas dedicam a máxima atenção para todas as crianças e jovens, mas infelizmente nem todos podem ser amparados. Muitos necessitam entender por meio do sofrimento para dar valor ao amparo recebido. Maurício suspirou, dando uma pausa, e continuou. Isa, sendo boa, poderia ter sido socorrida e sentir-se bem logo que desencarnou. Mas como acreditava que ia ficar no corpo, dormindo, desejou ficar. Nossa vontade é sempre respeitada. A história de Isa é comum. O sofrimento em desespero atormenta a todos. São muitos os jovens que passam o que ela passou. Quando os encarnados têm dó e só pensam nos desencarnados, como doentes e sofrendo, eles sentem-se assim e têm mais dificuldade para livrar-se dos reflexos da doença, do sofrimento pelo qual desencarnaram. Devem os encarnados pensar nos desencarnados sadios, felizes e desejar-lhes alegria. Quando os encarnados não colaboram, os desencarnados necessitam de muito auxílio para superar essa fase difícil. Escutam chamá-los como se as vozes dos familiares saíssem de dentro deles e querem atendê-los, querem ir para perto deles. Se choram lá, eles choram aqui. Muitas vezes ficam internados somente por esse motivo. Às vezes aceitam bem a desencarnação, está tudo bem com eles, mas entram em crise sempre que, em desespero, os encarnados chamam por eles. Depois ficam a pedir-lhes favores. Não se deve pedir graças, favores aos familiares desencarnados. Não se sabe se eles podem ou não atender-nos. No caso de Isa, ela não podendo sentia-se infeliz e mesmo se pudesse não devemos pedir que façam a lição que nos cabe, nem que venham tomar o nosso lugar nos bancos de provas. Isso nem podia ajudar a si mesma. Isa nem podia ajudar a si mesma e mesmo que já estivesse apta a ajudar, possuísse conhecimentos, não conseguiria atender a todos os pedidos. Não é bom fazermos o que compete aos outros. A intervenção dos instrutores do educandário, no caso de Isa, foi muito justa. Para ajudá-la, tentaram chamar os seus familiares à realidade. Os orientadores do plano espiritual fazem muito este tipo de ajuda em favor dos seus pupilos. Observe, Patrícia, que Isa, mesmo boa,
Sofreu pela falta de compreensão, de entendimento da desencarnação, algo tão comum para todos. Comigo foi tão diferente. Você não é privilegiada, aqui está por afinidade, porque é pura de coração e não por ter sido espírita. Se não fosse boa, sem erros, não teria sido recebida com todo o carinho no plano espiritual. Se você, Patrícia, não tivesse sido o que foi, poderia ter sido até uma dirigente do centro espírita, que não viria como veio. Até aqui, porque você está aqui porque você fez por merecer. Não sentia o mesmo que Isa, porque o ambiente dos seus familiares é de compreensão. Todos procuram no seu lar o aperfeiçoamento que lhes dá condições de não se perturbarem e assim ajudam-na. Veja a sua mãe, em vez de chamá-la para junto de si, oferece-lhe flores. Não as escolhe ou as leva ao cemitério, mas pensa e manda-as. O seu pai, quando você desencarnou, aceitando a realidade, compreendeu o que Jesus disse: até quando vos hei de sofrer? Pois mesmo sentindo a sua falta, ele não sofreu por si, mas pelos que ficaram e sofreram a sua falta sem razão. Ele deu-lhe estímulo e sustentação psicológica. Maurício silenciou. Sim, era verdade, o meu pai sustentava-me. Recebia diariamente os seus recados e preces. Patrícia, alegre-se, a vida é linda, seja feliz. Estamos bem, não se preocupe connosco. Faça o que os amigos lhe têm orientado. Sempre obedecia aos meus pais. Achava e acho o meu pai o máximo, prudente e sábio, e agora seguia as suas orientações. Maurício quer trabalhar. E o fará. Logo que iniciar o curso de conhecimento do plano espiritual, você irá fazê-lo. Esse curso é realizado de dois modos: em período maior para os que não têm conhecimentos do plano espiritual e em período menor para os que os têm. Você fará o de período mais curto. Irá gostar muito, mas enquanto espera, deseja fazer algo? Bem, vamos ver. O que quer fazer? Quando desencarnou, fazia 2 cursos na faculdade, Ciências e Matemática, como também lecionava para as crianças. Quer lecionar? Dar aulas? Lecionar aqui? Você acha que só pelo simples facto de desencarnar se sabe de tudo? Que era analfabeto quando encarnado, desencarna e continua sendo. Se noutras encarnações passadas sabia, não se recorda quando desencarna? Nem sempre. Se noutras encarnações teve conhecimentos e na última foi analfabeto, poderá recordar, mas essa lembrança poderá ser acompanhada de outras que talvez não lhe sejam convenientes no momento. Depois, para ter essas recordações, o espírito precisa estar apto, preparado para isso. E quem está apto recorda quase sempre sozinho. Os desencarnados só lembram o passado para o entendimento, aprendendo ou para realizar uma tarefa. Os que precisam vão a departamentos próprios e lá os trabalhadores do local analisam e, se forem realmente benéficos, ajudam-nos a recordar. Aqui, na colónia, os irmãos analfabetos têm oportunidades, facilidades para aprender. Há uma aula na escola para a aprendizagem dos que desencarnaram adultos sem saber ler e escrever. Você poderá ensiná-los, alfabetizando-os enquanto esperam o início do curso. Ensinará só os adultos, porque professores de crianças e jovens fazem parte do educandário e necessitam de muitos conhecimentos. Porque para eles os professores representam exemplos, são os que resolvem todos os seus problemas. Mas os adultos, o curso é dividido em matérias e você os ensinará muito bem a ler e escrever. Quer? Sim, quero. Maurício despediu-se e fiquei a pensar.
Recordei o que o pai sempre nos dizia sobre o saber. O saber que a maioria dos homens e espíritos tem como um fim deveria ser como um meio para que possa evoluir até à sua cosmificação. Nós, para vivermos na matéria, não precisamos ler, mas isso facilita muito. Assim, também o conhecimento não realiza o homem espiritualmente, mas dá-lhe condições de compreender e encontrar a bem-aventurança. Sim, queria estudar, aprender para ser útil com sabedoria e fiquei muito feliz em poder repartir desde já os poucos conhecimentos que possuía com outros irmãos. Aguardei ansiosa a nova visita de Maurício, que me levaria à escola para adultos.